A enxaqueca é uma desordem extremamente complexa, que tem um fator genético importante, pode ser desencadeada por alguns fatores gatilho. Normalmente ela é unilateral, mas isso não é exclusivo. Tem uma característica pulsátil, pode ser acompanhada por auras ou não. Depois eu vou explicar o que é auras. E é uma dor de moderada a intensa, de moderada a forte intensidade, e que tende a piorar em vigência de movimentos com a cabeça, atividades físicas, quando a pessoa está em crise, e faz com que o indivíduo tenha uma sensibilidade aumentada à luz, a determinados odores, a barulhos, e também pode causar náuseas e vômitos. Bom, basicamente, do ponto de vista clínico, nós dividimos a enxaqueca em duas: a enxaqueca com aura e a enxaqueca sem aura. O que é aura? Aura é qualquer fenômeno visual ou sensorial, ou seja, de sensibilidade, que antecede, que vem junto ou que vem após a enxaqueca, ou vem de forma isolada. A grande maioria das auras é visual. E daí você tem as auras visuais positivas e negativas, não no aspecto de ser pior uma do que a outra. As positivas são aquelas no qual o indivíduo ele tem um espectro, né, um fosfeno, que a gente chama, né? É como se ele visse uma cobrinha toda colorida ou não colorida passando na frente do olho, ou luzes piscando. Em vários casos, o paciente pode ter as auras visuais com espectro negativo, ou seja, ele perde uma parte do campo visual, que são as hemianopsias, ou seja, uma parte, né, ele está enxergando um pedaço e o restante do lado está apagado, ou ele pode ter de forma de escotomas mesmo, escuros, né, não cintilantes, né? Então ele está vendo está tendo uma imagem, vendo uma imagem, no entanto ele não consegue às vezes ver o centro da imagem, ele perde a visão central, ou às vezes ele vê a imagem como todo e vê vários pontos escuros no qual ele não consegue distinguir. Ele também pode ter na verdade, uma visão meio embaralhada, ficar com a visão meio borrada. Bom, normalmente depois que termina a aura, normalmente a aura ela é rápida, é de 3 até 60 minutos no máximo, mas normalmente ela é mais rápida, ela dura 3, 5, 10 minutos. Na hora que para a aura, começa a dor de cabeça, na grande maioria dos casos. Mas como eu falei, ela pode vir junto com a dor de cabeça depois, e existem pessoas que têm auras isoladas. Bom, existe um tipo de aura chamada aura sensorial. Ela normalmente gera um pouco mais de pânico, né? Porque ela simula um AVC. Ela muitas vezes começa na mão, com formigamento na mão, que vai subindo pelo antebraço, vai depois para o braço, depois para a face, lábios e língua. Normalmente ela demora 60 minutos, né? Até 60 minutos para ter esse desenvolvimento, e depois vem a dor de cabeça. O diagnóstico diferencial é um ataque isquêmico transitório ou um ataque isquêmico transitório em progressão. Normalmente o ataque isquêmico transitório ele tende a ser mais rápido. Bom, é difícil de você distinguir, a não ser que você já tenha tido várias auras desse tipo. O mais recomendado é você ir procurar um pronto-socorro. Por que é importante tratar a enxaqueca? A enxaqueca é uma doença crônica, na grande maioria dos casos. Ela não costuma ter uma cura conhecida, uma medicação que você dê e que você vai curar a enxaqueca. E ela também tem um forte fator hereditário, ou seja, ela está nos seus genes. Quando eu falo tratamento, eu não estou falando, não estou me utilizando do termo medicamento para controlar a dor. Remédios para controlar a dor são bem-vindos para quem tem eventuais crises de enxaqueca, uma por mês, leve,
que não atrapalha a qualidade de vida da pessoa, ou uma dor eventual a cada 2, 3 meses. Mas a grande maioria dos pacientes que têm enxaqueca apresentam mais de 2 crises por mês, ou uma crise que dura mais de 24 horas, ou uma crise que que deixa essa pessoa incapacitada de realizar suas atividades do dia a dia. Nesses casos, além das medicações que nós usamos para cortar a dor, você deve entrar com os medicamentos profiláticos, ou seja, são medicamentos que têm o intuito de evitar que a enxaqueca se apresente, ou fazer, pelo menos no mínimo, que a dor de cabeça venha mais leve, que venha com menos sintoma, que venha com menos frequência e que responda aos medicamentos que servem para cortá-la. Então existe uma diferença entre o que você usa para cortar a dor na crise e o que você usa para tratar a enxaqueca. Isso é muito importante de ser entendido.